E a gente vai agora falar ao vivo com a Gorete Santos, que está no local da obra da galeria, e passa a conversar agora com o engenheiro da SAAD Leste, José Alberto, para saber como é que fica a obra a partir de agora. E também, Gorete, a gente queria ver alguns pontos de segurança, porque a gente já sabe que esse é um ponto que leva os carros aí para essa galeria. E o que foi feito antes do que aconteceu para garantir a segurança, para que isso não acontecesse? Tente conversar isso com o engenheiro também. E o que vai acontecer a partir de agora? Porque a chuva não vai parar, né? A chuva continua. E o problema também está por aí. Exatamente, Nayara. Olha, essa etapa da obra, né, nós estamos aqui exatamente em frente ao cruzamento da Homero Castelo Branco com a Eustáquio Portela. Essa aqui é a primeira etapa da construção dessa galeria. E a previsão era de que essa etapa ela ficasse pronta em janeiro. Em função das fortes chuvas, esse prazo foi adiado agora para fevereiro. Inclusive, deveria findar nesta semana que começa agora, né? Semana em que nós estamos. Mas deve levar mais alguns dias, porque em função dessa forte chuva na sexta-feira que levou à morte da Uana, também acabou desmoronando aqui, trazendo mais problemas. A gente vai conversar com o engenheiro José Alberto Lustosa, trazendo as informações para a gente, primeiro de como que deve ficar a partir de agora, esse prazo, né, que estava previsto para terminar agora, deve ser prorrogado novamente. O que aconteceu depois dessa chuva? Bom dia. No mês de janeiro, andou chovendo forte, pelo menos os 5 primeiros dias. E teve, inclusive, uma chuva de 102 milímetros que mexeu muito com a obra, desmanchou muito serviço que nós fizemos, tá certo? E o prazo para chegar até aqui era do dia 31 de janeiro, mas devido a esses problemas foi estendido mais um pouquinho, tá certo? De tal maneira que a previsão nossa aqui para concluir esse serviço é de mais 10 dias, no máximo 15 dias se não chover, tá certo? Por isso pedimos que fosse bloqueado ao Homero Castelo Branco nesse trecho e nós só iremos liberar depois que concluirmos esse serviço. Vale salientar o seguinte, que o perigo, depois que nós fizemos esse PV aqui com grelhas, não vai se dissipar, porque nós temos ainda 3,5 km de galeria para ser feito. E esse é o trecho pior que existe dentro dessa obra. A proporção que a gente for adentrando até o ponto lá inicial dela, a gente vai diminuindo esses volumes d'água. Mas vai continuar tendo risco se alguém passar quando estiver chovendo de ser levado por ela. Agora, engenheiro, em relação a essa morte da Uana, que ocorreu na última sexta-feira, a gente sabe que isso aqui se transforma, como a Nayara mencionou agora há pouco, num rio. Inclusive a recomendação do Corpo de Bombeiros agora há pouco, de que as pessoas não adentrem em locais onde há muita água, onde há correnteza. Mas é possível ou não é possível colocar alguma contenção que possa minimizar esse risco? Olha, todo? Nós estamos estudando uma possibilidade também de fincar nesse cruzamento aqui uns perfis metálicos de tal maneira que se por acaso o carro caia nesse cruzamento, ficar logo nele, não descer. Nós estamos estudando essa possibilidade, tá? De colocar isso, tá ok? Isso não poderia ter sido feito antes, em função... Não, porque a gente estava construindo aqui, estava tendo muito movimento de carro, nossos carros estavam saindo tudo por aqui, tá certo? Por isso que nós não fizemos, tá? Porque a saída desses carros que traziam materiais era toda por aqui, tá? E as escavações, as escavadeiras também estavam aqui nessa região aqui, a gente não podia fazer isso. E o que precisa, o que falta, na verdade, para finalizar essa etapa? Olha, nós estamos fazendo ali um PV, que a gente chama poço de visita, e assim que concluímos ele, vamos botar uma grelha de ferro com uma largura de 3 metros por 7. Essa grelha de ferro, juntamente com outra que nós vamos colocar a 100 metros daqui, ela vai absorver parte dessa água que desce nessa rua Eustáquio Portela, tá bom? Não vai absorver toda, porque a proporção que a gente for entrando é que nós vamos coletando ela nos cruzamentos através de boca de lobo e jogando dentro dela, tá bom? Mas aqui o volume d'água, que foi projetado para 48 metros por segundo, ainda vai chegar com muita velocidade. Quero agradecer então ao engenheiro José Alberto Lustosa, ele que é responsável pela obra, engenheiro da SAAD Leste, né, trazendo informações sobre os próximos passos da obra e também sobre essas medidas de contenção que estão sendo estudadas, né, Yara? Ô, Gorete, eu tinha mais uma dúvida aqui que eu queria tirar.
A gente sabe que período de chuva não é um período indicado para fazer obras, até na casa da gente, né? Vai pintar uma parede, você espera um pouco para começar a chover. Será que não teria sido mais prudente para a prefeitura garantir a segurança do local e continuar essa obra só depois do período chuvoso? Ou seja, garantir a segurança para que os carros não caíssem nesse bueiro, porque, gente, esses bueiros, eles são históricos. Eu lembro que logo depois aí desse cruzamento aí, tinha um bueiro enorme, com um buraco enorme, que eu ficava sempre imaginando. Eu disse, se um carro passar aqui, ele vai cair aqui dentro. E assim, seria mais prudente a prefeitura ter tomado essa atitude, ou seja, garantia, preservava o local, garantia a segurança para que ninguém passasse, carro não passasse aí, não descesse nesse rio, nesse local. E quando passar o período de chuva, fazer a obra. É possível continuar essa obra com essas chuvas, engenheiro? E então, nós vamos, assim que concluir essa primeira etapa aqui, até chegar ao Mero Castelo Branco, vamos parar com ela. A parte de drenagem, que a gente chama de macro drenagem, nós vamos parar e só vamos continuar depois do período chuvoso. Provavelmente em maio, começo de maio, entendeu? Porque o nosso período chuvoso, normalmente aqui, é de fevereiro a abril, onde existe chuva mais forte. A meteorologia mudou e realmente em dezembro, em janeiro, choveu bastante, entendeu? Por isso é que aconteceu esse tipo de problema. Mas vamos parar assim que concluir esse serviço, nós vamos parar e só vamos continuar em maio. Enquanto isso, nós vamos prosseguir com a microdrenagem, que são tubos. Nós vamos fazer microdrenagem, não vamos parar com ela não. Nós vamos captar água ali no cruzamento ali da Senador Elião com o Mero Castelo Branco para jogar nela mais na frente. E vamos aliviar esse trecho daqui até lá para jogar na galeria, tá ok? Mais uma vez, obrigada, então. Engenheiro José Alberto Lustosa, engenheiro da SAAD Leste, responsável pela obra. Niara. Ok, então, muito obrigada, viu, Gorete? Obrigada e bom trabalho. Daqui a pouco a gente vai voltar a falar sobre a interdição da Avenida Mero Castelo Branco.